A paz de Cristo para todos. Amém. Agradeço a Deus o privilégio de estar diante da Igreja de Jesus. Amém. Eu acho que a coisa mais honrosa para um ser humano é estar diante da Igreja, a noiva de Cristo. Tem gente que pensa que é honra para a Igreja, ele está. É um Zé Minhoca que tem por aí fora. O cara pensa, olha, atenção, vocês vão me receber, por favor, cheguei, glórias a mim, louvado seja o meu nome, eu estou aqui. Está por fora, está diante da igreja que é honra. Gente ruim, pecadora, cheia de defeitos, como eu, diante da noiva do Cordeiro. Eita, é muita coisa. A gratidão pelo pastor da igreja, né, um homem de Deus, a sessão aqui do púlpito, meu amigo Subirá, que me honra com esse convite, preletores que estão aqui, homens de Deus, amigos. Eu quero ser apenas um canal da vontade de Deus. Eu digo sempre, eu não sou pregador de coisas novas e profundas. Não. Eu sou um pregador de feijão com arroz para alguma coisa que vai servir para a sua vida depois do culto. Eu tento focar isso, algo que possa servir para você para depois do culto. Porque aqui, meu irmão, esse lugar aqui é um espetáculo. A glória de Deus, irmãos. Agora, daquela porta para fora, meu irmão, é capeta, é gente ruim, é inimigo, tesoura voadora, pescotapa. É lá fora que o bicho pega. Aqui, você edifica a fé. Daquela porta para fora, você manifesta a fé. Aqui não manifesta a fé não, é lá fora. Então eu quero trazer uma palavra para você que acredito que pode te ajudar nessa área que eu vou falar. O tema da minha palavra é vencendo as calamidades. Calamidades são situações dificílimas. Eu quero ler um texto e vou dizer quando é que Deus me deu essa mensagem para você entender um pouquinho. Salmo 57. Salmo 57, versículo 1. Eu estou com a garganta meia ruim, mas vamos embora, vai dar certo. Depois que aquece, né? Aí. Salmo 57, versículo 1. Dê-me aqui um pouco dessa água. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti. À sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Esse salmo foi escrito por Davi quando ele estava sendo perseguido implacavelmente por Saul por quase 10 anos. O Salmo 57 retrata, depois você pode ler, 1 Samuel capítulo 24, capítulo 23, capítulo 24. Quando é que Deus me deu essa mensagem? Eu sou pai de 3 filhos, e sempre, porque recebi essa herança, meu pai e minha mãe são educadores, tanto seculares como educadores cristãos. Meu pai, minha mãe, com o missionário Lawrence Olson, fundou em 1962 o Instituto Bíblico Pentecostal. Por causa disso, quase que meu pai foi excluído da Assembleia de Deus. Então, meu pai, falecido, foi pioneiro no ensino teológico pentecostal no Brasil. Então eu fui criado num lar de educação secular, meu pai e minha mãe com alta formação na área educacional e também educadores cristãos. Então eu fui criado com escola dominical, fui criado com culto doméstico e eu passei isso para meus filhos. Na minha casa sempre tinha culto doméstico, a minha esposa, professora naquela época da classe de adolescentes, das meninas, Elisete, muito esmerada, prendada,
as nossas filhas, e a gente fazia isso, Elisete botava versículo no armário e tal, e conversando com elas, e o tempo todo. Quando minha filha tinha 16 anos, a filha menor, ela começou a namorar um rapaz da igreja de 19 anos. Eu comecei a ficar preocupado. E eu falei, minha filha, muito cuidado, a Elisete também, a gente pai, né, tem um senso, um sensor, e a gente que é crente, o Espírito Santo, eu falei, muito cuidado, olho vivo, vamos ficar esperto. Bem, eu vou resumir a história. Minha filha, com 16 anos, a nossa caçula, foi engravidada pelo namorado. Quando nós recebemos a notícia, a minha esposa, a Elisete deu um grito, tá? Aquele grito profundo da alma que eu nunca tinha ouvido. Poucos dias depois ela teve um surto psicótico, a Elisete. Minha mulher é de uma alta formação, é psicóloga, com vários cursos, e a notícia foi tão violenta para ela suportar que ela teve um surto psicótico. Foi uma calamidade que bateu na nossa casa. A Elisete surtou e a Thaísa grávida. Nesse momento, Deus me deu essa mensagem. Então, eu não estou pregando para você algo que é simplesmente uma mensagem que Deus me revelou, que me deu e que eu não tenho experiência. E aí Deus me mostrou como Davi, numa situação calamitosa, de perseguição incrível, algumas atitudes que ele tem e que talvez algumas, não estou dizendo todas, talvez alguma dessas atitudes, não estou dizendo que você está enfrentando, mas como Jesus falou que no mundo tereis aflições, adversidades e lutas, quem sabe, ou se alguém aqui está enfrentando, ou vai enfrentar, talvez um tópico do que eu vou falar pode ser uma saída para essa situação calamitosa que você esteja enfrentando ou que você vá enfrentar. Então eu queria dizer algumas coisas, como é que Davi vai lidar com essa situação de calamidade. Ele, fiel ao rei, honesto, íntegro, enfrenta uma perseguição implacável. A caça dele para matá-lo. E ele vai fugir por desertos, por montanhas, por cavernas, por terras estranhas, para tentar escapar desse momento de calamidade. Então, algumas coisas que Deus falou comigo ao ver isso aqui. A primeira, quando você está enfrentando situações dificílimas, você é capaz de fazer coisas que se você não estivesse enfrentando essas situações, você não faria. No capítulo 21, versículo 6, Davi come do pão da proposição, que era proibido, o pão sagrado, que era trocado, substituído. Ele estava com tanta fome, ele vai mentir para o sacerdote, eu não vou entrar nessa história, mas cada um paga o preço. Mas eu verifico que o sacerdote dá o pão que ele não podia comer, porque não era, aquele pão era trocado, era um pão sagrado. Mas eu aprendo que quando a vida do ser humano está em jogo, a vida vale mais do que regras. Então, em situações de calamidade difícil, eu queria dizer uma coisa para você. Você é capaz de fazer coisas que você nunca fez. Eu nunca pedi nada a ninguém. Deixa eu dar uma gargalhada para você. Deixa o pau quebrar no teu lombo que você vai aprender a pedir. Eu nunca me humilhei. Deixa o pau quebrar no teu lombo que tu vai aprender a ficar quietinho, humildezinho. Então, Deus permite certas situações calamitosas para nos ensinar e nos adestrar em alguma área.
Então nunca diga que eu não vou fazer, eu não vou falar, eu não vou me rebaixar. Boca fechada. Porque você não sabe o dia de amanhã. Segundo lugar, quando você enfrenta situações calamitosas, você sabe o que você vai encontrar? O Davi, que enfrenta Golias. O garoto de 15 a 17 anos que enfrenta um campeão que o exército estava tremendo atrás de monte. Você vai ver Davi fugindo. Ó, perna para quem te quer. Não cai fora não para ver se não morre. Quer? Acompanha comigo que eu vou te mostrar. Capítulo 19, 1 Samuel. Você está com a Bíblia aberta? Vamos lá. 1 Samuel 19, 10. Um pouquinho antes, procurava Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou diante de Saul, o qual feriu com a lança na parede, então fugiu Davi. Fugiu, hein? Hã? Você está vendo aí? Capítulo 20, versículo 1. Então fugiu Davi de Nairote. Vamos acompanhando. Capítulo 23, versículo 13. Olha lá, ó. Então se levantou Davi com seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram aonde puderam. Fugiram. Capítulo 27, versículo 1. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda há algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente. Fugiu. Não, eu encaro. Pode vir. Jeová está comigo. Aleluia. Vai. Vai lá, para tu ver o que vai te acontecer. Meu irmão, Paulo, em Atos capítulo 14, versículo 6, que armaram para matar Paulo, ele foge de Icônio para Listra. Cai fora. Paulo, estou falando de Paulo, não um bedeu como eu, não. Estou falando de Paulo. Eu encara nada. Jesus, meu filho, João 11:54. Quando queriam matar Jesus e não estava na hora, Jesus, perna para quem te quer. Você é melhor do que Jesus, é? Olha, Eclesiastes 9:4 diz que é melhor um cão vivo do que um leão morto. Rapaz, na hora que você enfrenta certas situações difíceis, cai fora. Porque se você ficar, você morre. Se você encarar, você é derrotado. Só vitória. Onde é que está isso na Bíblia? Meu Jesus, abençoa teu povo, vai. 3. Fica com a Bíblia, vamos folhear aqui nesses capítulos. Capítulo 21, versículo 12. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aques, rei de Gade. Teve medo. Davi teve medo. O medo é um mecanismo de defesa do psiquismo humano que te protege. Por que tu não atravessa uma autopista quando o sinal está vermelho? Por quê? Um mecanismo de defesa do psiquismo humano. O medo, se atravessar, pode morrer. O indivíduo que não tem medo tem algum problema mental sério. Eu não tenho medo de nada. Pode chamar o psiquiatra. Que eu não tenho medo de nada, rapaz. Você está maluco? Aqui, com medo. Chegou diante do rei inimigo, teve medo de morrer. Agora, só que esse cabra que tinha medo, ele tinha uma outra coisa que muita gente não entende. Coragem. Eu vou definir o que é coragem. Coragem é domínio do medo, resistência ao medo, mas não ausência de medo. A diferença do corajoso para o medroso é que o medroso é controlado pelo medo e o corajoso controla o medo. Estou com medo, mas me ajuda. Estou tremendo na base, mas vamos embora. Davi teve medo.
Dá medo sim. Ou tu acha que quando eu recebi uma notícia, ou tu acha que quando eu vi minha esposa ter um surto psicótico, eu tive o quê? Aleluia. Maravilha, Jeová. Oh, que bênção. Meu Deus, tu não viu nada. Tive medo. Medo. Não estranhe. Vamos parar com essa espiritualidade falsa. Meu irmão, quando você enfrenta certas situações de calamidade, você se passa por algo que você nem é. Quer ver Davi? Meu filho, Davi, 21:13. Lê comigo, meu filho. Está na Bíblia, viu? Está na BIBLA. 1 Samuel 21:13. Vamos ler o 12 de novo? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aques, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles. Fez-se como doido entre as suas mãos, engravatava nas portas do portal e deixava correr saliva pela barba. Eita cara danado. Aqui, Davi, o herói. Está aqui, Davi, o cara que enfrenta um campeão invencível e mata. Está aqui, Sabe o que é que o rei? Continua lendo o texto. Tira esse maluco da minha presença. Meu filho. Você se passa, meu irmão. O que adianta tanta empáfia? Não, porque eu, aleluia, glórias a Deus, eu tenho intimidade com Jeová, entendeu? Aleluia. Nada, rapaz. Nada, vem por baixo, se finge de tolo, se finge de bobo, finge que não está entendendo o que estão falando. Aqui, Davi, aqui, se passou por doido. Você já botou saliva pela barba? Ou pela boca? Já cuspiu? Não? Então tu está melhor ainda, irmão. Está aqui, eu estou mostrando a Bíblia, rapaz. Eu não estou inventando, não. Está aqui na Bíblia. Está aqui, é a palavra de Deus. Agora, olha isso aqui que é interessante. Capítulo 22, versículo 1 e 2. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. Ouviram-no seus irmãos e toda a casa do seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe dele, e era como ele uns 400 homens. Quando você está em situações de calamidade, você habita em lugares que você nem acredita que é habitar, e você vai para o meio de gente que você nem imaginava que um dia era capaz de conviver. Olha onde ele está, na caverna de Adulão, só com miserável, desgostoso, derrotado. Eu vou dizer uma palavra que quando eu vim do hotel para cá, o Espírito Santo falou ao meu coração. Você está morando num quarto, na casa do teu irmão, não é? Você está sendo humilhado, não é? Teve que sair da sua casa. Pastor, estou na casa do meu pai, aquilo é um inferno. Estou casado com mulher e com criança. Perdi tudo, é um inferno. Sabe, meu irmão, Deus nos leva muitas vezes a lugares que a gente não quer, no meio de gente insuportável, para você poder dar rumo a essa gente. Sabe, Deus, Ele não perde nada, Ele aproveita tudo, meu irmão. Não reclame não, Deus está te levando a esse lugar, porque você é capaz de dar rumo a essa gente, no meio da calamidade. Olha Davi, meu filho.
Olha como ele aprende a esperar em Deus no meio da calamidade. Capítulo 22, versículo 3. E foi-se dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Rapaz, eu acho esse texto lindo. Davi não sabia o que ia acontecer, porque Deus não tinha revelado a ele. Pega seus pais e entrega ao rei dos Moabitas. Pelo menos aqui vai estar seguro, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim, porque eu dependo dele. Em situações de calamidade, quem te disse que Deus revela tudo? Quem te falou que o Espírito Santo vai falar tudo na hora da calamidade? Na minha calamidade eu falava: Deus, e aí? Não tinha resposta. Minha esposa é fiel, minha esposa cuida de adolescentes na igreja. Olha o diabo aí rindo da minha cara, eu sou um pregador, eu combato com veemência o pecado, eu bato com força. Olha aí, Deus, e agora? E Deus não dizia nada para mim. Afinal de contas, quem é o Senhor? Você ou Deus? O que Davi mostra é uma confiança em Deus. Até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim, vai haver alguma resposta, alguma direção, alguma revelação. É o que Deus manda dizer para você que está enfrentando essa calamidade. Vai chegar a hora da direção de Deus, da revelação de Deus, do sinal de Deus, da porta de Deus. O que eu acho incrível em Davi, sétimo lugar, a sua, sabe, ele não abre 1 milímetro da sua dependência de Deus. Não vou ler, no capítulo 23, Davi pergunta a Deus se ele deve lutar com os filisteus em Keila. Os homens que estavam com ele disseram assim: amigo, aqui em Judá já não é fácil, imagina lá. Aí Deus dá um sinal para ele: vai lá. Ele pede a repetição do sinal. Deus diz: pode ir lá, que eu vou entregar os filisteus nas tuas mãos. Então ele vai e derrota fragorosamente os filisteus. Agora, irmão, olha o que nós fazemos. Como nós tivemos uma vitória num lugar, nós usamos lógica. E Deus não trabalha com lógica. Bem, se Deus me deu uma vitória aqui, contra esses inimigos, esse povo é grato a mim. Então, por lógica, eu vou ficar aqui. Só que Davi não trabalha com lógica, ele trabalha com direção de Deus. Porque se ele trabalhasse com lógica, ele estava morto muito antes do final da sua história. Ele vai perguntar a Deus: devo ficar aqui? Os habitantes de Keila vão me entregar? Deus disse assim: vão, pode cair fora. Se ele usasse lógica, não use lógica. Não venha porque Deus te deu uma revelação aqui, ou te deu uma vitória, que Ele vai te dar a segunda. Pergunte a Ele, dependa dEle. Não tome atitude sem dependência de Deus. Está aqui. Está aqui Davi. Agora olha que coisa interessante sobre esse cara. Capítulo 23, versículo 22. E depois, e diligenciai ainda mais, sabei e notai o lugar que frequenta. Isso aqui é Saul falando de Davi para os seus homens. E quem o tenha visto ali? Porque me foi dito que é astutíssimo, esperto, atento, se antecipa a ação do inimigo. Não é astúcia no sentido mal, é no sentido de ser um cara antenado com tudo que está acontecendo. Rapaz, o pau está quebrando no teu ombro, está igual um lerdo. É uma cobra, é venenosa.
Será que ela vai vir mais? Olha aqui Davi, ó. No meio da calamidade, no meio da perseguição, o cara está antenado, está esperto. A crise bateu na tua porta e você está vivendo como se ela não tivesse. Olha, rapaz, fica esperto. Perceba. Veja. Aqui Davi, ó. No meio da calamidade, não está lá. Ai, meu Deus. Por onde ele vem? Vem para lá, vamos embora. Tá aí, tá aqui. Lê o texto. Está no deserto de Maom. Está no deserto de Zif. Significa refino. Está lá no deserto de Zif. Está no deserto de Zif. Quando Saul chega, está no de Maom. Já mudou. Ágil. Atitude. Não fica chorando aí por causa da tua calamidade não, irmão. Agora olha que coisa linda, se a gente entendesse isso. Entendesse não, cumprisse. Davi era submisso aos princípios de Deus. Não negociava princípios. Olha aqui, ó. Vamos ler? Eu quero que você leia. Capítulo 24, acompanha. Capítulo 24, do versículo 4 ao 6. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. Levantou-se Davi mansamente e cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse a seus homens: o Senhor guarde de que eu faça tal coisa a meu Senhor, o ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Capítulo 26, a história se repete. Ó, Saul na mão dele, hein? A calamidade, o fator da calamidade na mão dele. Capítulo 26, versículo 8 e 9. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei a segunda vez. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Parece que eu estou vendo, porque o capítulo 24 é coisa de pentecostal. Eis que eu te digo: ei, manto, eis que o teu inimigo está na tua mão. Tem até profecia. Aqui, vai ler aqui os caras. Hoje é o dia que o Senhor entregou o teu inimigo na tua mão. E o cara estava na mão dele mesmo. Imagina um cara que está implacavelmente por quase 10 anos te perseguindo e que agora está na tua mão. É Deus. É Deus. É Deus. Isso é Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Me dá a espada. Oh, aleluia. Jeová. Oh, meu. Ia chorar, falar língua estranha, agradecer. Como é que é? Quem é esse cara? Ungido do Senhor. Ungido do Senhor é problema do Senhor. Ungido do Senhor, não fui eu que ungi. Se está fazendo besteira, se está fazendo porcaria, se é lambão, se é mau caráter, eu não tenho legalidade para tocar nele. Aqui está um engano de muito crente. Mas esse pastor é pilantra. É pilantra. Vamos arrebentar ele. Sai de lá. Sai fora. Você é obrigado a ficar debaixo de cobertura de bandido? Não. Tocar nele. Meu filho. Tocar nele. meu irmão. Você tem que entender como Deus trabalha com princípios. Quando Deus reveste a autoridade a alguém, não é porque ele é Superman, ele é ser humano.
revestido de uma autoridade dada por Deus. Então é Deus que tira, não é você. Davi entendeu que por mais perverso, mau caráter, doente, endemoniado, injusto que era Saul, e que era a fonte da calamidade, mas contra ele, eu não posso, porque eu vou quebrar um princípio. E todas as vezes, preste atenção que eu vou te falar, Deus e o diabo trabalham com legalidade. Deus e o diabo trabalham com legalidade, meu irmão. O mundo espiritual trabalha com legalidade. Quando você quebra um princípio de Deus, você está dando legalidade ao diabo para agir. Pode falar língua estranha. Pode profetizar. Por que tu acha que lá em Mateus capítulo 7... Senhor, Senhor, pelo teu nome expulsamos demônios, pelo teu nome operamos maravilhas. Sabe o que é operação de maravilha, meu filho? Não ter um olho e nascer um olho. Desculpa a expressão chula, operação de maravilhas é um upgrade nos dons de curar. Dom de curar é restaurar um órgão, restaurar alguma coisa. Operação de maravilha é um morto ressuscitar. É uma operação de maravilha. O cara não tem a metade de uma perna e nasce. Tu já imagina hoje, no nosso dia, um cara que profetiza, que expulsa demônios e que opera maravilhas. É de Deus. É de Deus, isso é de Deus. Aí Jesus vai dar uma palavra. Ei, sai fora. Apartem-se de mim. Vocês praticam a iniquidade. Quebrou um princípio. Pode operar maravilhas. Pode profetizar. Você quebrou um princípio. Você está à mercê das leis de Deus e à mercê do mundo espiritual de Satanás. Davi entendeu isso. Davi entendeu que havia uma questão de legalidade, de princípio. Nesse cara eu não toco. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha o que Davi vai dizer. Davi vai dizer um negócio no 26, tá? No versículo 10. Olha a convicção dele. Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Eu estou dentro da legalidade de Deus. Ele não. Ou ele vai morrer, porque chegou o dia dele, ou Deus vai matar, ou se ele vir para a batalha, cara a cara comigo, ele morre. Porque eu estou na legalidade. Eu estou no princípio. Olha a convicção dele. É isso que você tem que entender. Não é porque você está atravessando uma calamidade na tua vida que você vai quebrar princípios. Lembra do pão da proposição que ele comeu? Lembra que ele mentiu o sacerdote? Vai ver o que custou. A casa dos sacerdotes foram dizimadas. A brincadeira quanto custou? Quebra! Quebra, meu filho! Agora, querido, eu não vou demorar muito não. Agora escute isso. Escute isso. Quando bate a calamidade. E quando não tem mais saída? E quando todas as portas se fecham? E quando não tem resposta? Vamos ver? Lembra que ele está fugindo há quase 10 anos? Capítulo 23, do versículo 26 ao 29. Vamos ver. Olha que coisa interessante. E Saul ia desta banda do monte, e Davi os seus homens a outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, os seus homens cercaram Davi. E os seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Selá
Ramalecote. O que acontece quando não tem mais saída? O que acontece quando a calamidade, a situação difícil, fecha todas as portas? Então recebe aí, meu filho. Deus providencia uma saída. Sabe por que Davi chamou aquela pedra de Selá, Ramalecote? Pedra de escape. Quando Saul ia botar a mão em cima dele, que não tinha mais jeito, fugiu. Chegou uma hora, foi cercado, disse, agora. Deus disse, bota lá os filisteus para entrarem lá na terra. Entraram na terra. Davi aos filisteus. Bem, filisteus aqui, acaba meu reino. Vão voltar. Davi escapa. Eu quero declarar profeticamente, há um Selá Ramalecote para você. Há um Selá Ramalecote para você. Pastor, eu estou vivendo uma crise conjugal que não tem saída. Selá Ramalecote. Pastor, eu estou na pior crise, quebrou tudo, rebentou tudo. Selá Ramalecote. Senhor, meu pastor, eu estou vivendo um momento espiritual terrível. Selá Ramalecote. Dá para você dizer para quem está aí, para dois assim, tem um Selá Ramalecote para você. Fala aí, tem um Selá Ramalecote. Deus te colocou aqui para ouvir isso. Há um escape, haverá a hora do escape, haverá a hora da saída, haverá a hora da porta aberta. Você deve estar curioso sobre a minha filha. Naquela época, meu filho Silas estudava na América, e muita gente da igreja pensou que eu ia mandar minha filha para os Estados Unidos para esconder a gravidez dela. Havia uma aposta na igreja, no bom sentido da palavra. Será que o pastor vai mandar abortar? Será que o pastor vai mandar a filha para a América para ninguém ver a barriga dela crescer e depois ela volta? Eu disse para minha filha, deixei acalmar. E interessante que meu sogro tem 11 filhos, né? Um monte de neto. E da idade do Silas, né? Que é da idade do rapaz que engravidou a minha filha, deve ter uns 6 meninos. Então eu soube assim, por acaso, que eles estavam preparando uma cilada para o rapaz, para quebrar o cara. Todos membros da igreja. Os 6 membros da igreja. Tudo crente em Jesus. Eu mandei chamar os meninos e falei, se alguém encostar a mão nele, vai ser excluído daqui. Gostaria de informar os senhores. Eu não estou precisando de ajuda de pirralho. Fica cada um na sua, que isso não é problema de vocês. Quando acalmou um pouco a situação, eu mandei chamar o rapaz. Você nunca, eu aprendi com meu sogro, que foi um homem de uma sabedoria incrível. Na hora de uma crise, nunca tome decisão que você vai agir com emoção e vai fazer bobagem. Já tinham passado 60 dias. Eu mandei chamar o rapaz. E quando ele chegou, que ele entrou na sala, eu falei para ele assim, eu vou dizer para vocês o que eu falei, porque não tem motivo de esconder, eu não deixei de ser humano. Eu disse assim para ele, queria dizer para você que a tua sorte é porque eu sou crente. Não é porque eu sou pastor. Porque se eu não fosse crente, eu mandava te matar.
Porque um cara maior de idade, que pega uma garota menor... E outra, você não violentou minha filha. Se isso aconteceu é porque ela consentiu também. Ela não é criancinha. Mas, na lei dos homens, não querem saber se a garota consentiu. A mesma lei moral que denigre a mulher quando ela é engravida, é a mesma lei moral que pune o homem quando ele viola uma mulher. Aí eu disse para ele, a tua sorte é que eu sou crente. Eu queria dizer isso para você, cara. E como eu sou crente, não é pastor, eu tenho que te perdoar e eu tenho que te amar. Então, número 1, eu vim aqui para te perdoar. Agora 2, a minha segunda pergunta que eu vou fazer para você. O teu ato foi apenas um ato de paixão, tá? Garoto novo, ultrapassa limites do namoro, ultrapassa limites do namoro, porque eu não encontro permissão na Bíblia para prática sexual fora do casamento. A minha filha foi excluída da igreja. Lá nós não negociamos pecado. Não tem negócio de encobrir pecado. Ela foi excluída da igreja. E depois teve que ir lá na frente, como é nosso praxe, vem aqui na frente para se reconciliar. E tem que ir na frente na igreja para se reconciliar. É uma cultura da igreja que hoje eu sou o pastor, naquela época eu não era. A minha filha foi excluída, não tem negócio, não negociamos pecado. Não tem negócio, eu falei, foi um ato prazeroso e tal. Você ama minha filha ou foi só paixão? Eu queria só... Seja homem, se você não é até aqui, pelo menos agora seja. Falei para ele, seja homem pelo menos agora para mim. Aí ele tem uma voz, ele é descendente de russo, o pai dele é russo, obreiro da igreja. Ele falou, não pastor, eu amo sua filha. Ah, você ama? Você ama minha filha? Bem, então se você ama minha filha, você vai casar com ela. E você vai assumir a criança. Sim, senhor, pastor, eu quero casar com ela. Ah, ok. Fica quietinho aqui. Fica quietinho aqui. Liga para minha casa. A Elisete estava com a Thaísa. Eu falei, bota a Thaísa na linha. Falei, Thaísa, o que aconteceu? Foi só uma paixão? Ou você ama esse rapaz? E aí, vocês erraram. E minha filha é a que mais se parece comigo, a menor. Ela disse, ô pai, eu não quero nada seu, eu vou morar na favela com ele. Eu falei, meu Deus, essa garota se parece com quem, Jesus? Eu amo sim, vou casar com ele e vou morar até na favela. Falei, ok, obrigado, tá bom. Pode ligar o telefone. Eu falei, amigo, daqui a 30 dias é teu casamento. Sim, senhor. Ele, mal acostumado com o pai, que o pai foi mal acostumado pelo avô dele, gente que tinha recurso. Eu falei, você vai vir trabalhar aqui na minha empresa. Eu vou te ensinar a ser homem. Porque homem não é só que tem genitália, não. Isso aí não significa que seja homem. Eu falei, eu vou te ensinar a ser homem. Você vai trabalhar no depósito. Você vai começar no depósito. Ok? Da editora. Chamei o chefe do depósito e falei assim, teu emprego está em risco. O que é que foi, pastor? Eu vou botar o camarada que vai ser meu genro para trabalhar. Eu quero que você massacre. Não entendi, pastor. Então vou te explicar melhor. Qual é a hora que o pessoal sai? 17 horas. 5 minutos para a saída. Tem as prateleiras, subir escada. Naquela época, hoje tem, não tinha carro de guindaste, subia com caixa. Eu falei, troca todas as caixas que estão na esquerda, passa para a direita e da direita para a esquerda. Faltando 5 minutos para acabar. Você vai fazer isso pelo menos 3 vezes por semana. Mas pastor, eu vou monitorar. Teu emprego está em jogo.
Peguei o cara. Rapaz, um dia eu cheguei no depósito, eu pensei que ele tinha mudado de cor. Falei, vem que ele virou negro. O cara estava preto, melado, suado. Eu falei, glória a Jesus. Deus está operando. Aí, nós vamos fazer uma festa. Porque eu não quero marcar a tua história pelo teu erro. Nós vamos fazer uma festa de casamento. Você vai entrar vestida de noiva com barriga de 3 meses e meio. Não vai esconder, não vai amarrar cinto. Amarra. Não vai prender respiração. Você vai entrar, eu vou dar uma festa. Porque eu não quero que amanhã a sua história seja marcada porque você errou. Eu disse para ela, minha filha, Deus é especialista de transformar caos em bênção. E Deus vai transformar isso. Nós fizemos um casamento muito lindo. E eu me lembro que na festa, muitos irmãos da igreja disseram, pastor, que lição o senhor está dando? O senhor não mandou a sua filha para fora. A sua filha foi excluída da igreja. A sua filha está aqui. E o senhor está dando uma festa. E eu peguei no final do casamento e disse, Deus é especialista em transformar caos em bênção. Minha filha mandou uma cartinha depois para mim. Eu vou mostrar como tem Selah Hamalecote e como Deus transforma caos em bênção. Solta esse videozinho pequeno aí, por favor. Pai, quero te pedir perdão por tudo. Me sinto muito triste e envergonhada por isso. Mas te peço perdão mais uma vez. Não planejei isso em momento nenhum. Vocês sempre me ensinaram certo, mas eu falhei e vocês não têm culpa de nada. Perdoe de coração. Eu amo o Alex, deixa eu casar com ele. Erramos feio, mas sei que Deus transformará caos em bênção. Amo muito você. Thaís Malafaia. Tá aí a Thaísa, a Maria Clara, que foi a menina que nasceu, a mais velha, e depois veio o Miguel. Eu estava pregando essa mensagem. Essa mensagem eu só preguei 2 vezes. Preguei ela 2 vezes. Eu estava pregando essa mensagem num congresso de pastores. E eu chamei à frente como vou fazer aqui. Talvez o seu caso não tenha nada a ver com isso. Mas você está atravessando uma calamidade, talvez no seu ministério, na sua vida familiar. E eu me lembro que eu fiz uma oração. E um pastor, quando acabou o culto, ele chorava copiosamente, chorou quando ele se controlou. Ele falou, pastor, minha filha única que foi criada com todo o carinho e todo o dengo e tudo ensinado na igreja, o namorado engravidou a minha filha. Eu recebi a notícia agora. E eu botei no meu coração, eu vou comprar uma arma e vou matar esse cara. Quando eu saí para comprar a arma, eu vi a propaganda que o senhor ia estar aqui em Orlando pregando. E o Espírito Santo falou, vá lá ouvir antes de comprar a arma. Na América, a coisa mais fácil é comprar uma arma. Ele é cidadão americano. E ele entrou na igreja e eu preguei. Ele falou, pastor, o senhor está me livrando da minha calamidade. Porque além do erro da minha filha, eu ia matar o cara. Porque eu sei quem eu era antes de ser pastor. E que não deixava isso passar. E o diabo botou no meu... Você não deixa isso passar. Você não deixa isso passar. Eu estou falando isso aqui, é uma palavra tão simples. E também por um outro motivo, meu irmão. Para você não pensar que pastor é Superman. Para você não pensar que pastor não passa o que você passa. Para você não pensar que pastor não enfrenta a adversidade que você enfrenta. Para você também saber que pastor passa por calamidade. Para você também saber que isso faz parte de um processo de Deus. A matéria mais difícil da escola da vida chama-se adversidade, mas é a única que nos faz crescer.
A igreja de pé, por favor. Eu queria fazer uma oração. Olha, por favor, eu queria que você entendesse aqui. Eu estou enfrentando uma situação difícil. Não fica chocado. Eu não estou te chamando para vir aqui na frente. Situação difícil a gente enfrenta sempre. Situação dificílima, que é uma calamidade, é uma catástrofe para a sua vida. Não sei qual é a área. Eu queria orar por você. Eu queria pedir para você sair do seu lugar. Não tenha medo, não tenha vergonha. Vem aqui à frente. Eu vou orar por você. Eu sei que aqui vai ter muitas mensagens profundas, pentecostais, já teve uma extraordinária ministração. Eu sei que Deus vai usar os pastores em coisas muito especiais para a vida de vocês amanhã. Mas eu tenho certeza que aqui nessa noite, nesse lugar, Deus quer trazer paz a corações aflitos, trazer esperança para quem não tem, trazer convicção que Deus não saiu do controle. Aleluia! Talvez a sua situação calamitosa é com um filho, é com uma filha, é conjugal, é espiritual, é financeira, é perseguição. Ei, queria te informar, eu só contei uma, hein? Eu só contei uma, hein? Só vou lembrar para você. Você imagina um pastor ter a Polícia Federal na porta da sua casa, com toda a vizinhança, que sabe que você é pastor, com seus netos dentro da tua casa, e chega a Polícia Federal e vai metendo o pé na porta, e vai entrando, e vai em tudo. Eu não estava lá. Você sabe o que é você ser notícia em tudo que é jornal e emissora de televisão, dizendo que você está sendo investigado por lavagem de dinheiro e roubo, por uma oferta que você recebe, declarada no imposto de renda, documentada, que o cara veio com um pastor para me dar, e você ser a estrela da bandidagem, porque tem gente que odeia você e coloca teu nome para tentar te sangrar. Você não é irmão, não pense que é só você que passa. Eu podia chamar pastores aqui, dizer, vem cá, conta aqui uma. Os pastores que estão aqui, eu podia chamar, conta aqui uma. Ou você pensa, coitadinho do Malafaia, só ele. Irmão, vamos deixar de bobagem. A grandeza do reino, sabe o que é, gente? Chorai com os que choram, se alegre com os que se alegram. Você não está passando calamidade? Graças a Deus, glória a Deus. Mas essa gente é irmão nosso. A minha esposa levou 3 anos. Três anos com tratamento poderosíssimo. Mas sabe o que é que eu digo para você? Deus é bom. Deus é bom.
Eu e minha esposa não saímos enfraquecidos disso. Nós não saímos enfraquecidos desse negócio. Quanta gente nós pudemos ajudar. Quanta gente a Elisete pôde tratar. Tem um texto na Bíblia, eu vou encerrar com ele, que é incrível, que é 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação que de Deus mesmo somos consolados. Deus vai consolar você que está aqui na frente. Vai ter um escape para você ser instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Estende a sua mão. Senhor, na sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem todas as minhas calamidades. Eu quero dizer que vai brilhar dia na tua vida. A tua vida não vai ser só noite e não vai ser só calamidade. Deus está te fortalecendo, te treinando para coisas maiores. Vem saída de Deus, vem milagre de Deus, vem resposta de Deus. Eu declaro a tua vitória. Receba paz, receba conforto, receba alegria, receba restauração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.